Eu entreguei meu filho para um julgamento público e fiquei em pé no fundo como se não fosse comigo. O auditório cheio, a luz branca demais e aquele silêncio cortado por cochichos. O Caio na primeira fila, o rosto virado para o chão, o joelho balançando. Meu marido ajeitando o microfone como quem vai rezar um Pai Nosso. Eu, com o crachá batendo no peito, sentindo o metal gelado colar na pele. Tinha um celular apontado para mim desde a porta. Eu respirei, mas o ar não entrava direito. E eu pensei, é aqui, é hoje, e não tem volta. Se você tá me ouvindo, fala teu nome para mim e de onde você tá. Eu precisava imaginar alguém do outro lado, um rosto, uma cidade, para conseguir seguir. Se essa história fizer sentido em você, fica comigo. Dá um like, se inscreve, me escuta até o fim. Eu não tô pedindo por costume. Eu tô pedindo porque eu preciso que isso exista para além de mim. Eu não entrei ali como professora. Eu entrei como mãe, empurrada para a beira de um buraco. A coordenadora veio falar comigo na porta. Sussurrou. Forte, tá? E eu só balancei a cabeça porque minha boca não estava obedecendo. O representante da mantenedora sentou no meio, do lado da placa centenária. O brasão em dourado, a fita azul, aquela coisa que a gente aprende a respeitar como se fosse gente. Pais de braços cruzados, colegas me evitando com o olhar, outros tentando sorrir com pena. Eu reconhecia quase todo mundo. Turma de manhã, turma da tarde, as mães das reuniões de pais, a tia do café com o avental engomado. E ainda assim, eu me senti estranha na minha própria casa. O Caio não olhou para mim. Me cortou de um jeito que eu não estava pronta. Ele sempre me procura. Mesmo quando obrigado, ele dá uma olhada, um sinal, qualquer coisa. Naquele dia, nada. Eu vi a orelha dele ficar vermelha. Eu vi ele morder a parte de dentro da bochecha. Hábito de quando quer chorar e não quer chorar. E eu quis sair correndo, agarrar ele pela mão, dizer, vamos embora, chega. Só que não dava. Tinha cadeira marcada, conselho, ata, gente esperando uma resposta exemplar. Meu marido limpou a garganta e pediu silêncio. A gente precisa começar no horário. A voz dele saiu firme, treinada. Aquela voz que eu já escutei conduzir formatura, acalmar confusão, falar de valores no início do ano. Ele olhou rápido para mim. Um olhar que não era de casa, era de palco. Eu consegui entender. Não estraga. Mantenha a postura. Eu apertei o crachá sem perceber, até doer. Se eu falasse, eu rompia tudo. Se eu ficasse quieta, eu virava cúmplice do que quer que viesse. Eu pensei no café da manhã de hoje. A xícara dele ficou pela metade, a minha também. A gente falou como se falasse com o jornal ligado. Tem audiência às 10, eu sei. Você não precisa, ele começou. Eu cortei, eu vou. Ele largou a colher com um barulhinho que me deu raiva. Mantenha a postura. Eu ri sem humor. Como professora ou como esposa? Ele não respondeu. Foi pro banheiro. A água do chuveiro cobriu o resto. E eu fiquei parada, vendo a mesa posta, a torrada esfriando, a mochila do Caio encostada na cadeira, e senti que a vida tinha virado um corredor sem janelas. Quando eu passei pela recepção, a Jéssica me entregou o papel da pauta. Meus dedos suavam e o papel grudou. Coragem, prof, ela sussurrou, quase sem me olhar. Eu queria dizer, não me chama de prof hoje, mas engoli. Eu fui até o fundo do auditório, porque sentar no meio me dava pânico. Atrás, pelo menos, eu podia respirar sem esbarrar em ninguém. Eu ouvi uns, tem que manter o prestígio, não pode passar a mão na cabeça, tá todo mundo vendo. Eu ouvi também, coitado, é menino, e se fosse o meu eu tirava daqui. Faca dos dois lados. O Caio segurava a caneta sem escrever nada. Ele sempre rabiscou quando nervoso. Dessa vez nada. Só a mão parada, a ponta da caneta apertando o papel, como se quisesse furar a própria prova. Eu reparei no uniforme dele, bem passado, tênis limpo.
aquele jeito meio duro de quem não nasceu ali, mas aprendeu a caber. Eu vi os colegas, 2 bancos atrás, cochichando, rindo com canto de boca. Eu não ouvi o que disseram, mas eu conheço as risadas. Riso de quem acha que tá do lado certo. Eu não sou santinha. Eu sei como essa casa funciona. Eu dei aula ali por 15 anos. Eu vi gente cair e gente se levantada com uma palavra. Eu vi bagunça virar projeto e erro virar silêncio. Eu vi meu marido ser amado e odiado. E eu fui as 2 coisas, conforme o dia. Só que daquela vez eu não era plateia de nada. O que tivesse para acontecer ia atravessar meu filho, meu casamento, meu emprego, meu nome. E tinha um pedaço de mim me mordendo por dentro, pedindo para não mentir mais. Eu tinha ensaiado ficar quieta, eu juro. Vim de casa com o plano de só ouvir, de cuidar do Caio depois, no corredor, no carro, em casa. A gente resolve, eu ia dizer, mas é isso, né? Tem coisas que não passam. O corredor que eu cruzei até o auditório parecia mais longo hoje. Cada passo batia como culpa no chão. E quando eu vi a placa Conselho Discente, Sessão Extraordinária, meu pé travou. Uma mãe encostou no meu ombro, leve, só o peso da unha. Deus te dê força. Eu virei o rosto sem conseguir agradecer. Meu marido chamou pro início e a primeira coisa que ele disse foi: obrigado pela presença de todos. A segunda foi: essa é uma casa de valores. E a gente não abre mão disso. Eu sei os textos de cor. Eu já escrevi alguns. Eu ajudei em outros. Só que hoje, quando eu ouvi valores, eu senti vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Eu fiquei com um barulho no ouvido, como quando a gente mergulha e a água fecha tudo. Ele seguiu. Hoje a gente analisa um caso que mexeu com todos nós. Eu peço respeito e serenidade. O microfone chiou. Alguém tossiu. Outra pessoa filmou. Eu fiquei lembrando do Caio pequeno, de uniforme grande demais. O dia em que ele caiu no pátio e abriu o joelho. Eu corri com um band-aid na bolsa. Ele chorava, não conta pro papai. Eu prometi e cumpri. Hoje ele olhava pro sapato e não me pedia nada. Eu me perguntei quando foi que a gente parou de ser time. Foi no 8º, quando ele reprovou em física e eu mandei ele estudar no sábado. Foi quando ele quis sair da banda e eu forcei ele a continuar porque fica feio largar. Foi ontem. Eu me sentei na última cadeira da ponta, mas o corpo não descansava. A cadeira tinha aquele tecido que prende roupa. Eu fiquei mexendo a barra da minha saia, nervosa, até ouvir uma voz atrás. Tão dizendo que tem prova vazada. Eu não olhei para trás. Quem disse? Grupo dos pais. Eu engoli seco. Minha boca ficou amarga. Eu fechei os olhos um segundo, como quem apaga uma lâmpada. Quando abri, meu filho estava com os olhos úmidos, mas duro. Eu quis levantar e ir lá. Eu não fui. A diretora pedagógica sentou ao lado do meu marido. Ela evitou olhar para mim. Um representante dos alunos estava no canto, menino novo, postura de quem ensaiou no espelho que ia falar. Ele mexia no celular. Chegaram mais 2 professores, História e Matemática, ambos de cara fechada. Eu ouvi o barulho da porta se fechando lá no fundo e a tranca batendo. Eu juro que eu ouvi a tranca, mesmo que não tenha. Eu senti como se trancassem a gente ali dentro para assistir a um filme que ninguém pediu. Eu comecei a fazer conta de tempo. Se eles abrem, falam, apresentam e depois deixam falar, onde eu entro? Eu deveria entrar? Eu não queria ser a mãe que chora no microfone e vira a história do dia nos corredores, mas eu já era. Eu sentia o peso do meu crachá mais do que a gravidade. Em algum lugar uma câmera me esperava tropeçar. Eu passei a noite sem dormir, ou dormi em pedaços. Lembro de levantar 2 vezes, ir até a cozinha, beber água na pia no escuro mesmo para não acordar ninguém. Eu encostei a testa no azulejo frio. Eu pensei em pegar o carro e ir. Não sei para onde. Eu não fui. Voltei para a cama, fiquei olhando para o teto até o celular despertar. No banho, eu chorei em silêncio, só debaixo da água. O Caio saiu sem café. Eu fiquei olhando o leite subir na panela.
Desliguei no último segundo. Meu marido amarrou a gravata no corredor, sem espelho. Eu queria ter dito tanta coisa. Eu não disse. Alguém falou calada, hein? Eu não sei se foi pra mim ou se veio da minha cabeça. Eu sou boa de aguentar. Eu aguento aluno difícil, mãe histérica, conselho chato, reunião longa. Eu fiquei o ano inteiro segurando coisa com a mão esquerda enquanto a direita corrigia a redação de madrugada. Mas ali parecia que eu ia cair de joelhos. E eu vi uma menina do 2º ano me filmando, com vergonha de filmar, escondendo o celular no casaco. Os olhos dela tremiam mais do que as mãos. Eu olhei para ela e ela baixou o aparelho, sem coragem de sustentar o flagrante. Eu baixei os meus. Meu marido respirou fundo, ajustou o nó da gravata com o dedo indicador, aquele jeito que só ele tem, e disse: "A gente está aqui por um aluno que possivelmente cometeu uma infração grave." Eu estremeci. Ele disse um aluno, não disse o nome. Eu agradeci por um segundo. Logo depois me deu raiva. É nosso filho, é um meu filho. Mas eu entendo. Ali ele é diretor. Eu sou professora. A gente é uma história que não cabe no protocolo. A mãe de um colega do Caio encostou a bolsa no colo e se inclinou, tentando ver quem estava lá na frente, como se não soubesse. Eu reconheci o cheiro do perfume dela, a risada de festa junina, o jeito que ela comenta a foto em rede social. Uma mulher simpática, mas que adora um coitadinho nada. Hoje ela ia sair daqui com uma versão para contar no jantar. Eu rezei, coisa que eu não faço, para a língua dela não me carregar junto. Eu não vou fazer discurso bonito aqui. Eu não consegui lá. O que eu tinha era medo. Medo de perder meu emprego. Medo de ver o Caio sair por uma porta e não querer mais voltar. Medo do meu marido me olhar como ele estava me olhando. E junto com o medo, um enjoo da mentira educada. Sabe quando você revive uma coisa 10 vezes na cabeça e todas as vezes dói? Era isso. Eu ajeitei a blusa. Tentei respirar pelo nariz, como minha terapeuta mandou um dia. 3 segundos entra, 3 segundos segura, 3 segundos sai. Não funcionou. O ar ficava preso no meio. Minha garganta arranhava. Eu ouvi uma cadeira raspando, o representante da mantenedora levantando para ajustar a calça. A caneta batendo no caderno. Todo mundo esperando o mesmo circo que a gente faz quando quer lavar a alma, fingindo que é justiça. Eu sei que parece que eu tô enrolando para dizer o que fiz. Eu não vou dizer agora. Não porque eu não queira. É porque eu tô tentando te botar comigo ali, naquele banco, sentindo o metal gelado do crachá e a vergonha esquentando a nuca. Eu não tô pedindo desculpa ainda. Eu tô contando como foi. É diferente. O Caim enfiou a mão no bolso e tirou um papel. Eu reconheci a dobra. Ele sempre dobra 3 vezes, como pai. Ele passou o dedo nas bordas, meio automático, como quem precisa se ocupar para não tremer. Eu pensei, olha para mim. Ele não olhou. Eu entendi a mensagem. Não me salva na frente dos outros. Não faz piorar. Não me envergonha mais. E doeu. Eu fiquei imóvel. Meu marido olhou para o relógio e anunciou: "Vamos começar." A voz dele cortou o ar. A diretora pedagógica pegou uma pasta preta, grossa, com clipes em cima. Eu ouvi alguém dizer: "Agora." Outro respondeu: "Agora." A porta lá de trás bateu de novo, e um segurança encostou nela, como se delimitasse entrada e saída. Eu vi o assessor da comunicação com o celular na mão, preocupado com o ângulo, com notícia, com dano. Eu queria gritar que meu filho não é pauta, que é gente, mas ficou tudo na minha cabeça. O microfone chiou outra vez. Meu marido pediu desculpa pelo som. Eu achei quase engraçado ele pedir desculpa pelo som e não pelo que estava acontecendo com a gente. Eu sei, não é assim. Tem papéis, tem cargos, tem distâncias. Mas naquele momento eu quis que ele descesse do palco e me segurasse a mão. Ele não desceu. A coordenadora respirou, ajeitou os óculos e abriu a pasta. Eu mordi a parte de dentro da boca, igual ao Caio, o gosto de ferro. Eu olhei para o teto e pensei na primeira vez que eu entrei naquele auditório, ainda estagiária, sonhando em dar aula num lugar que tivesse biblioteca cheia e aluno curioso.
Eu tive. Eu tenho. Só que agora eu estava do lado errado da mesa. E ninguém me preparou para isso. Eu ouvi um nome cochichado 3 fileiras à frente. Não era o do Caio. Meu coração errou o passo. Eu não consegui entender direito. Só peguei pedaços, mas deu para sentir a direção. Olhares bateram numa ponta específica do auditório. Uma mãe enrijeceu as costas. Alguém disfarçou. Eu engoli em seco. Eu sabia que se ficasse calada, alguém ia carregar um peso que não era só dele. E eu ainda não tinha coragem de abrir a boca. A coordenadora limpou a garganta, abriu o primeiro documento e levantou os olhos. Boa tarde. Eu apertei o crachá outra vez. E esperei a primeira palavra cair. A próxima respirada que eu dei parecia que não cabia no peito. Eu sabia que qualquer frase agora ia empurrar alguém para o fundo. E a sala parecia pronta para aplaudir o empurrão. Meu marido virou ligeiro para o lado. Cochichou alguma coisa com ela. E ela sentiu. Ele voltou para o microfone firme. Para garantir a lisura, a gente vai seguir a ordem prevista. Primeiro os fatos. Eu fechei os olhos por meio segundo. Abri. E fiquei ali, segurando o metal do crachá, sentindo o suor escorrer nas costas, enquanto a pasta se abria de vez e a primeira folha era puxada. Eu sabia que eu estava a um passo de fazer alguma coisa que não tinha volta. E mesmo assim, eu não movi um músculo. A coordenadora falou fatos e eu senti o estômago virar. Ela posicionou a pasta, tirou uma folha com marca de clipe e respirou como quem vai cantar o hino. No simulado X, aplicado no sábado, a prova de Ciências Humanas do 2º ano D apresentou um padrão atípico de acertos. A voz dela tinha neutralidade treinada. No tela, apareceu uma tabela. Linhas e colunas. Ao lado, gráficos coloridos que pareciam inofensivos. Aqui, ó, ela apontou. Este aluno acertou todas as questões mais difíceis e errou 2 fáceis, com alternativas idênticas às que constam no gabarito rascunho. O auditório inclinou o ouvido. Eu senti as costas molhadas. O Caio nem piscou. Meu marido ajeitou o microfone e pediu que evitassem comentários. Vamos ouvir, por favor. Eu ouvi mesmo sem querer. Eu conheço esse tipo de apresentação. Escala, percentil, fala de probabilidade. Eu só não estava preparada para ver isso enfileirado contra o meu filho, com meu marido do lado confirmando com a cabeça. A diretora pedagógica entrou com o seguinte. Também houve relato de um arquivo com respostas, compartilhado em grupos de mensagem. Não falou onde nem quem. Bastou. O burburinho veio. WhatsApp, Telegram, print. A palavra vazada bateu na gente com força. Na tela um print borrado de celular. As horas em cima. 22h38. Um texto. Tá aqui quem pediu. Eu segurei o encosto da cadeira com tanta força que meus dedos embranqueceram. Eu não sei explicar a sensação de ver algo que você reconhece sem poder dizer porquê. Eu fiquei muda. Senti a língua pesada. Meu marido sério cortou os cochichos. Sem acusações, por favor. E olhou para o representante da mantenedora, que assentiu devagar, como quem diz, controla. O Caio não mexeu um músculo. Só o joelho, imperceptível, batendo no ar. Eu reconheço tudo nele, o jeito que ele trinca os dentes, o modo como encosta a boca no ombro do uniforme para engolir o choro. A coordenadora chamou o professor de matemática. Ele levantou com um suspiro. Boa tarde. Ele gosta do Caio. Já vi os dois rirem de piada de número primo no corredor. Hoje o rosto dele veio de pedra. O padrão aqui é improvável. Ele explicou como se explicasse para um júri. As questões 11, 18 e 23 eram as mais complicadas. O índice geral de acerto foi baixo. Este aluno acertou as 3 e errou as 5 e as 7, que eram diretas. Ele tentou ser técnico, mas no fim falou de gente. Não parece com o histórico dele. Olhou para o meu marido, não para mim. Eu engoli a palavra dele como se fosse uma pedra. Meu filho virando dado. Apareceu outra tela, agora da redação. Eu não estava pronta. Eu não queria que pusessem a escrita dele ali, nua. A orientadora de redação falou com cuidado. Eu reconheço o cuidado. A nota foi acima da média das últimas 3. Um silêncio.
Sem trechos copiados, ok, mas sem marcas pessoais. Eu fechei os olhos por um segundo. Marcas pessoais é o que eu ensino. A voz falhou um pouco e eu vi que ela também estava mal. Não dá pra afirmar nada, só que destoou. O Caio encolheu o ombro como quem toma vento. Eu quis levantar e dizer, ele estava nervoso, ele se esforçou, ele quis compensar, qualquer coisa assim. Eu fiquei. O representante dos alunos pediu a palavra, hesitante. Menino novo, mas corajoso. Eu queria pedir calma. O grupo de mensagens, às vezes a gente recebe coisa que nem abre. Alguém riu em desdém, mas para baixo. Ele ficou vermelho e continuou. Eu só que a gente não vire caça às bruxas. Meu marido agradeceu, formal. Registrado. E voltou pro script. Eu achei que ali dava para colocar um pouco de humanidade, mas passou. Foi a hora em que o rumor ganhou um nome. Eu não vou repetir o nome dele aqui. Não ainda. O som correu pelas fileiras como vento frio. Foi o menino da tarde, filho da merendeira, aquele que fica no pátio até o ônibus. Eu senti um calor subir do peito pro rosto. A mãe dele estava 2 fileiras à frente, ereta, as mãos cruzadas no colo, uma aliança simples brilhando. Corpo inteiro firme, olhos duros. Eu já cruzei com ela no corredor 1000 vezes. Tudo bem, professora? Quer café? Hoje não tinha café para ninguém. Meu marido apertou o microfone com os dedos. Não vamos trabalhar com suposições, por favor. Mas o estrago estava feito. E eu sabia. Eu sabia que tem coisa que cola na pele e não sai mais com comunicado. A coordenadora se mexeu na cadeira. A equipe de TI vai apresentar um levantamento. Eu senti o chão fugir 1 centímetro. Horários de acesso, IPs, logs. Palavras que eu ouço sem entender de verdade. Na tela, uma lista de números e letras. Uma linha em vermelho. Acesso às 1h17. Aquele horário me atravessou. Eu senti o ar faltar por 1 segundo. Madrugada. Cozinha escura. Eu passei a mão na testa. Eu pensei não agora. Eu pensei segura. Eu pensei calada. E respirei, ou tentei. Meu marido olhou na minha direção por 1 milésimo. Rápido, como quem pergunta sem falar, tá tudo bem? Não tava. A voz do TI seguiu, monótona. Identificamos o encaminhamento do arquivo PDF em 2 grupos, um do segundo D, outro do primeiro C. O primeiro envio conhecido veio de um número não identificado, sem foto, sem status, com DDD daqui. As pessoas começaram a olhar para os lados, atrás de suspeitas. E foi aí que o professor de história, grande, barba parada, resolveu levantar a própria régua. A gente não pode normalizar, pessoal. Eu ouvi alguém dizer, bolsa é para quem merece. Eu virei a cabeça e encarei quem falou. Foi instinto. A mulher baixou os olhos. A mãe do menino ficou ainda mais dura, tão reta que parecia doer. Eu quis ir até ela. Eu não fui. Meu marido interveio. Sem recortes socioeconômicos aqui, por favor. A gente tá falando de fato, não de classe. Eu quase ri, de nervoso. A classe estava em pé, passeando pelo corredor, olhando para todo mundo e fingindo que não. Ele falou porque precisava falar. Eu conheço os códigos. A escola não tolera preconceito. Beleza. Enquanto isso, os olhos continuavam buscando o mais fraco. É assim. A gente vê em sala todo dia. O erro do pobre vira moral. O do rico vira incidente. Eu olhei pro brasão na parede e senti uma vontade física de tirar aquilo dali e levar pra lavar. O Caio coçou a nuca. Eu vi a mão dele tremendo. Ele recebeu uma mensagem. O celular vibrou na perna. Ele pegou, olhou rápido, virou a tela pra baixo. Eu pensei, de quem? E odiei pensar isso. Eu tava virando aquela gente que suspeita o tempo todo. Eu apoiei os cotovelos no joelho, como quem vai levantar. Meu marido, do palco, cravou o olho em mim e fez um quase não com a cabeça, mínimo. Aquilo me atravessou. Eu sentei de novo, com raiva e com medo. Eu fiquei entre 2 ordens que não chegavam a funcionar. Proteger e expor. As 2 me puxavam pelo braço. A diretora pedagógica chamou a professora responsável pela disciplina. Ela veio com a pastinha azul, tímida, voz baixa. Eu tô muito abalada, então peço perdão se eu me confundi. Ela gosta do Caio também. Já me ligou em casa uma vez, quando ele faltou, preocupada. Hoje, ela abriu as folhas, mostrou perguntas marcadas com marca-texto, explicou o padrão de rasuras. Tem muito pouco, alguém soprou. Quem fralda não rasura. O representante da mantenedora pigarreou de novo, tentando controlar o rumo. Foco, pessoal. Meu marido agradeceu. Foco.
O menino representante dos alunos pediu outra vez para falar. Se tiver o print, mostra, né? Coragem e ingenuidade ao mesmo tempo. O TI levantou um pouco as mãos. Por questões legais, a gente borrou nomes. Na tela, as tarjas pretas. A imagem borrada com o arquivo gabarito simulado 2D.pdf. Uma mensagem por cima. Só para garantir. Eu senti um gelo no estômago. A frase me bateu como palmada. Eu encostei a palma da mão no assento, como se pudesse segurar o corpo no lugar. Eu não chorei. Ainda não. O Caio fechou os olhos um segundo, abriu de novo e enfiou a caneta no meio do caderno. Um gesto bobo, mas parecia que ele queria cravar algo na mesa para não ir embora dali flutuando. Perto da porta, a Jéssica da recepção me olhou. Foi rápido, mas foi. Eu vi pena e susto. Eu não quero pena. Susto eu entendo. Todo mundo achando que conhecia a gente. Eu mesma achando que conhecia. Agora ali, a cada palavra técnica. A escola me parecia uma máquina que trabalha direitinho quando precisa moer alguém. E escolheram nossa família para moer em praça pública. Eu não sei se é justo dizer isso. Talvez seja o contrário. Talvez a gente merecesse ser moída há mais tempo. Eu não consigo separar agora. Eu só consigo sentir a lâmina chegando perto. O professor de matemática, de novo, fez menção de que não é só número, é gente. Eu queria agarrar essa frase e fazer dela um escudo. Mas logo veio um pai advogado, sem microfone, da fileira da direita. Com todo respeito, aqui tem contrato, tem cláusula de integridade. O meu marido respondeu com educação. O senhor vai ter a palavra na hora dos pais. O homem se ajeitou, ofendido por um segundo, e aquietou. A mulher do lado dele sussurrou algo no ouvido. Eles sorriram de canto. Uma coisa de camarote que me enojou. Eu quis levantar e ir embora. Eu fiquei. A mãe do menino da tarde inspirou alto e mexeu na bolsa. Eu vi a mão dela tremer. Ela buscou algo. Talvez um lenço, talvez nada. Achou só as próprias chaves. O barulhinho do chaveiro bateu como sineta. Ela olhou pra frente, não piscou. O filho dela não estava na sala. Acho que não deixaram. Ou ele não quis vir. Eu não sei. Eu senti uma vontade absurda de atravessar as cadeiras, sentar ao lado dela e dizer, eu vejo você. Eu não fui. Eu me perguntei quantas vezes eu passei por ela no corredor, achando que a gente estava do mesmo lado. O representante da mantenedora pediu uma pausa rápida para a água. Não foi pausa, foi para conversar baixinho com meu marido e a direção no canto do palco. Eu vi os trens se juntando, boca perto da orelha, mão cobrindo a boca, gesto de quem tá costurando cuidado. Eu pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo. Estratégia, nota, imprensa, versão oficial. Preservar o nome da instituição. Eu ouvi essa frase sem ouvir. Entrou como eco antigo. Eu bati o calcanhar no chão, para sentir que eu tava ali. Eu tava de mãos atadas por mim mesma. Voltaram da conversa com um ajuste de rota. Vamos evitar a exposição de qualquer aluno, meu marido disse, olhando o auditório. A escola vai conduzir com justiça. A palavra justiça caiu pesada. A coordenadora sentiu, aliviada por ter escudo. O TI recolheu a mão do mouse. O professor de matemática sentou. A orientadora de redação também. Eu percebi que todo mundo estava cansado antes mesmo de decidir qualquer coisa. E ainda assim, parecia que ninguém ia embora dali enquanto não tivesse um nome sobre a mesa. Mesmo que velado, mesmo que todo mundo fizesse de conta que não tinha. O microfone deu uma chiadinha e meu marido aproveitou para respirar, tirar as lentes dos olhos, colocar de novo. Aquele gesto de tempo que só ele tem. Eu consertei a barra da saia, que prendeu de novo no tecido da cadeira. A lâmina do zíper encostou na minha pele, gelada. Eu me dei conta de que eu estava suando, mas com frio. As costas coladas, o cabelo no pescoço grudando. Cada sensação me lembrava que eu tinha um corpo ali. Não era só cabeça e culpa. E esse corpo queria levantar, queria dizer para, queria dizer olha pra mim. Eu só não tinha decidido com quais palavras. A coordenadora recomeçou. Nós recebemos também relatos anônimos, que serão verificados. A palavra anônimos me deu ânsia. Denúncia que não tem rosto, que não tem mão, é faca voando no escuro. E é tão confortável para quem joga. Eu olhei para os alunos. Alguns filmavam, outros escondiam o celular. Tinha a menina chorando, de nervoso alheio.
Tinha menino com tédio, a perna aberta, o braço por cima da cadeira. O auditório virou uma sala de espera de hospital. Todo mundo esperando um diagnóstico que ninguém quer ouvir. E eu lá, sabendo que tinha coisa que não dava mais pra esticar. Do meu lado, uma colega de português encostou a mão no meu braço, leve. Você tá bem? Eu menti com a cabeça. Ela entendeu, não insistiu. Não é solidariedade completa. É cuidado possível. Eu fiquei grata e irritada ao mesmo tempo. O Caio mexeu a boca, como quem mastiga uma palavra. Eu quis adivinhar qual. Desculpa? Mais tarde? Mãe? Eu chorei por dentro. Por fora, nada. Tô falando sério. Nada. Um rosto que eu não reconheço até agora. A coordenadora puxou mais uma folha. Eu vi a borda amassada. Um relato menciona que o arquivo teria sido compartilhado por um aluno do turno da tarde. O ar sumiu um pouco. Não há confirmação. A tarja preta na tela cobria um nome. Todo mundo viu a forma do nome debaixo da tarja. O contorno é o mesmo. É sempre o mesmo. Alguém levantou o queixo, apontando sem apontar. Meu marido foi rápido, sem nomes, e olhou direto para a mãe do menino. Ela não desviou. Ele também não. Os dois parados, como se um teste que nada tinha a ver com prova tivesse começado ali. Eu apertei o crachá de novo. Era como segurar um corrimão. Se eu soltasse, eu caía. Eu sabia que se eu abrisse a boca agora, eu não ia conseguir medir nada. Ia desbocar o que eu estava aprendendo fazia tempo. E ao mesmo tempo, cada espera fazia o buraco aumentar. O representante da mantenedora mexeu no celular, leu algo, franziu o senho. O assessor da comunicação cochichou com alguém na lateral. Eu pensei no print lá fora, no vídeo, no grupo dos pais, no grupo do bairro, na vizinha que gosta de comentar de porta em porta. E pensei em como a escola ia girar isso tudo no dia seguinte. Faltava ar. A voz do meu marido veio firme. A gente vai abrir agora para perguntas de esclarecimento antes de ouvir os pais irresponsáveis. Eu senti o chão molemente mexendo. Eu sabia que essa era a hora em que as pessoas vinham se exibir. Uns para mostrar indignação, outros para se proteger com palavras bonitas. Eu também sabia que abrir para pergunta é abrir para julgamento. Eu encostei as unhas na palma, forte, para não levantar de impulso. Eu precisava de um segundo a mais. A primeira pergunta veio de um pai engenheiro eu conheço. Se os logs são de madrugada, quem tem acesso nesse horário? O TI respondeu com um jargão que não respondeu nada. A sala reclamou baixinho. A segunda veio de uma mãe que adora se dizer moderna. E se o menino for inocente e estiver pagando por um erro da gestão? Eu quase aplaudi. Meu marido sorriu para ela, agradecendo a contribuição. Disse, é por isso que estamos aqui. Eu vi ele segurando o discurso para não escorregar. Eu conheço os limites dele. Eu vi a veia do pescoço saltando. Sim, ele também estava sob faca. A mãe do menino da tarde levantou a mão. Foi instinto. Ela levantou devagar, cotovelo tremendo de leve. O assistente de palco, nervoso, olhou para o meu marido. Ele hesitou um milésimo. O suficiente para todo mundo ver. Esse milésimo foi uma eternidade. O auditório ficou naquele silêncio de sala de prova, que dói. Eu não consegui piscar. E foi nesse intervalo que eu senti o meu próprio braço começar a se mexer. Como se tivesse vontade própria. Como se fosse sair do meu corpo e pedir o microfone também. Meu marido pigarreou, e eu reconheci o timbre de quando ele vai tentar ganhar tempo. Vamos ouvir mais 2 perguntas e depois os pais diretamente envolvidos. O diretamente envolvidos caiu como cimento fresco. Pesado. A mãe do menino baixou o braço devagar, sem drama. Só guardou a mão no colo de novo. Eu senti uma raiva que não sei explicar direito. Não era só dele. Era do mecanismo. Era de mim também. Eu respirei pelo nariz, que ardia. O Caio mexeu a cabeça, um nada. Como quem diz não. Eu não sei se ele disse pra mim, pro mundo, pra ele mesmo. Eu fechei a mão sobre o crachá. Eu ouvi meu coração no ouvido. O TI respondeu mais uma pergunta qualquer. Sobre senha, sobre protocolo de prova. Palavras que não importavam mais. Porque eu sabia que o auditório não ia sair dali sem um sacrifício. E quanto mais eu esperava,
mais eu sentia que eu estava empurrando o peso para o lugar errado. Meu marido chamou o nome de um pai. Ele levantou, arrumou a camisa, falou de meritocracia, de exemplo, de filho dele que estuda sem ajuda. Eu ouvi como quem tá debaixo d'água. Eu vi bocas se mexendo, corpos inclinando, mãos pedindo, celulares tentando gravar e esconder. Eu só não ouvi nada que importasse. A única coisa que importava estava aqui, batendo na minha garganta, pedindo passagem. Eu pensei no Caio, com 5 anos, pedindo para eu ver ele nadar sem boia. Eu deixei. Ele engoliu água, tossiu e eu quase infartei. Ele riu. Hoje não tinha riso. Quando a fala dele acabou, meu marido agradeceu e anunciou que abriria para os pais envolvidos. Eu senti a palavra bater no meu rosto. Envolvidos. Eu levantei meio centímetro, não cheguei a ficar de pé. A coordenadora olhou para o papel, para o microfone, para o público. Eu entendi que o próximo passo ia definir muita coisa. Eu não estava pronta e, ao mesmo tempo, eu sabia que nunca mais eu ia estar. Eu abri a mão, o crachá escorregou, bateu no meu peito com um som seco e eu fiquei a um fiapo de pedir a palavra, sem saber ainda de que lado da coragem eu ia cair. Eu levantei a mão. Eu nem senti o corpo levantar, só vi minha própria mão no ar, dura, e a voz do meu marido tentando desviar. Por questões de ética, a professora é da casa, a gente... Eu falei por cima, sem gritar. Eu quero falar. O assistente com o microfone olhou para ele, olhou para mim, hesitou. Eu fiquei de pé de vez. O tecido da cadeira agarrou na minha saia, puxou. Eu soltei com um tranco e fui. Eu ouvi o meu crachá bater no peito, seco. Senti os olhos me seguindo, aquela corrente de gente que quer ver o tombo e ao mesmo tempo morre de medo de se ver no lugar. Meu marido tentou sorrir, profissional. A gente pode ouvir a professora depois. Eu parei no corredor do meio e disse alto o suficiente para não ter volta. Eu não tô aqui como professora. E caminhei. Quando eu subi o primeiro degrau do palco, minhas pernas tremeram. Eu prendi o cabelo atrás da orelha, mão suada. O microfone brilhou na mão da assistente. Ele esticou o braço devagar. Eu peguei e senti o metal frio. Minha boca secou. Respirei, e foi um som feio, de quem tá apertando o pulmão com a própria mão. Ninguém falou nada, nem pigarro, nem comentário de fundo, só silêncio de luz de auditório. Eu olhei pro Caio. Ele estava com um olhar no chão. Eu chamei baixo. Filho. Ele levantou o queixo 1 milímetro. Foi o suficiente para eu decidir que não dava mais para engolir. Eu vou ser curta. Mentira. Eu não sabia ser curta naquele momento. O arquivo não apareceu do nada. Minha voz saiu mais grave. Eu parei. Dei 2 passos pro lado. Não caiu do céu. Não foi só rumor. Eu encostei o microfone no queixo sem perceber. Eu baixei. Eu mandei. Eu não disse mais bonito. Eu falei do jeito que saiu. E aí eu ouvi um barulho de cadeira raspando lá atrás. Só uma. O resto continuou parado. Eu mandei pro meu filho. Eu tive que olhar pro Caio quando disse. Ele levantou a cabeça de vez. Os olhos dele brilharam. Não sei se foi lágrima ou luz. Eu mandei aquela mensagem. Eu engoli o fim da frase porque ele já estava pulando sozinha na sala. Só para garantir. Alguém sussurrou, meu Deus, perto da parede. O representante da mantenedora mexeu o corpo como se estivesse tomando um choque baixo. A coordenadora fixou os olhos numa folha. Perdida. Como se os números pudessem salvar alguém agora. Eu falei mais. Eu não dei tempo para ninguém vir me calar. Foi na madrugada. Da minha casa. Da minha cozinha. A sala inteira respirou junto. Sim. Esse horário que apareceu aí. Eu apontei para a tela apagada. 1h17.
Tinha gente com a mão na boca. Eu vi. Eu não conseguia parar. Eu fiz isso. Eu fiz com medo. Medo de perder a bolsa dele. Medo de ver a porta fechar na cara do meu filho. Eu falhei. Segurei no pedestal do microfone com as 2 mãos. Ele não pediu. Eu falei olhando pro Caio. Ele não me pediu nada. Eu olhei para a mulher 2 fileiras à frente. A mãe do menino da tarde. Ela já estava com a bolsa colada no peito. Firme. Eu falei na direção dela. Sem saber se eu devia. Mas falei. Não foi seu filho. A minha voz não tinha coragem, tinha fato. Não foi. Eu sentia a sala ricochetear, como se um vidro tivesse trincado em silêncio. Meu marido deu um passo, mais perto. Eu nem olhei para ele ainda. Eu não estava falando com ele. Ainda não. Se você tá me ouvindo e não me conhece, me diz teu nome e tua cidade nos comentários. Só para eu lembrar que tem gente de verdade ouvindo. É que tudo aqui ficou muito frio de repente. E eu preciso de um fio quente para segurar. O professor de matemática deu meio passo, como se fosse intervir, e recuou. Ele não sabia onde colocar as mãos. A orientadora de redação chorou sem som, um rosto molhado, totalmente fora do controle dela. O representante dos alunos abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não falou. Eu ouvi uma pessoa parando de gravar. O estalo do botão no celular. Outra continuou. Sempre continua. Eu respirei pelo nariz, longo, tentando encontrar o ar. Eu tô dizendo isso aqui porque estão olhando pro lado errado. Eu não fiz discurso. Eu nem sei fazer discurso nessas horas. Eu falei o que estava preso. Se for pra apontar, aponta pra mim. Eu bati com o dedo no meu peito. Sem força. Foi um toque. Eu sou a responsável. Eu procurei a mulher da merenda com os olhos. E encontrei de novo. Ela não piscou. Ela estava de pé por dentro. Eu sentia. Não bota isso no colo de quem não tem defesa. Aí eu virei pro meu marido. A gente não tem mais volta desde esse momento. Eu sabia. E ele sabia. Eu disse assim. 2 palavras. E o mundo deu um passo pro lado. Eu ouvi um conjunto de sufocado. Gente que tava com o ar na garganta e engoliu de golpe. O representante da mantenedora mudou de cor. A coordenadora caiu na cadeira. O meu marido abriu a mão, como quem manda baixar o volume do universo. Não faz isso. Ele falou num sussurro que eu escutei no topo do palco. Por favor. Eu segurei o microfone com mais força. Você sabia. Eu olhei pra ele. Dentro. Eu te contei no dia seguinte. Na nossa cozinha. Você disse calma. A gente resolve. Você disse pra eu apagar as mensagens. Você me pediu pra não falar nada pro conselho. Eu não fiz entonação. Eu lembrei e falei, assim, seco. Você disse que não podia arranhar o colégio. Você diz essas palavras. Arranhar. Ele apertou os lábios. Um músculo na bochecha pulou. Eu vi. Eu tenho visto esse músculo pular há anos quando ele mente pra si mesmo. Um pai na fileira de cima soltou um "isso é absurdo". Eu ignorei. Eu não podia dar o luxo de brigar com plateia. Não agora. Eu continuei. E quando o boato bateu no menino da tarde? Você disse deixa. A escola precisa de um foco. Eu mordi a língua nessa hora. O sangue veio. Eu sorri de nervoso por um segundo porque doeu. Doeu e me acordou. Eu respirei. Você sabia. Eu repeti. Porque era a única coisa que eu precisava que ficasse ouvível no meio do barulho todo que estava por vir. O Caio levantou da cadeira num impulso. Depois sentou de novo como se as pernas não obedecessem. Ele estava pálido e quente ao mesmo tempo. Eu vi o suor nas têmporas. Ele abriu a boca e fechou. Me olhou como uma mistura que eu não sei dizer. Não era ódio. Não era alívio. Era uma coisa que provavelmente vai ficar na gente por muito tempo. Eu sustentei. Eu disse baixinho, pro microfone, mas foi pra ele.
Desculpa. A mãe do menino da tarde finalmente mexeu. Ela não levantou. Ela não fez escândalo. Ela encostou a bolsa no chão e ajeitou a blusa. Esse gesto mínimo de quem se recompõe para não cair. Ela falou alto o suficiente para eu ouvir. Sem microfone. Eu sabia que não era ele. Ela não me perguntou nada. Não me agradeceu. Não me perdoou. Ela só disse isso. Eu pinguei de suor por dentro da roupa. Meu marido avançou um passo. Ele não tocou em mim. Ainda. Vamos manter a ordem, ele disse para o auditório. Mas era para mim. A professora, a mãe do aluno, tá emocionada. Ele escolheu essa palavra como se fosse escudo. Eu ri de nervoso de novo. Eu devo ter parecido louca. Eu tô lúcida, eu respondi, sem tirar o olho dele, mais do que eu tive em meses. Ele tentou me atravessar com os olhos. Não conseguiu. O representante da mantenedora inclinou para frente, as mãos espalmadas no joelho. Professora, por gentileza, a senhora compreende a gravidade do que está afirmando? Eu virei o rosto devagar para ele. Eu compreendo. Eu tô dentro dela. E me veio um choro que eu travei no meio do caminho. Não era a hora, não ainda. Eu ouvi celulares vibrando. Eu ouvi alguém lá fora falando fecha a porta, e a porta batendo com cuidado, como se o prédio tivesse medo de acordar. Atrás de mim a tela continuava escura. Era até cômico, doente. Tudo fora do lugar. Eu pousei o microfone perto da boca e falei para o auditório todo, tentando que saísse sem tremor. Se tiver que expulsar alguém, expulsa a mim. Eu não sei de onde eu tirei isso naquele momento. Não era bravata. Era a única frase que eu consegui formar com sentido. Um burburinho começou e moveu. Eu ouvi a palavra processo no fundo. Eu ouvi imprensa. Eu ouvi vai dar, engolido antes do final. O meu marido ergueu a mão, tipo o maestro quando quer silêncio. Gente, por favor. Ele não olhou para mim. Ele falava com a plateia para tentar recuperar o controle. Eu vi ele entrar naquele modo que eu conheço. Fala calma, postura ereta, tão baixo. Só que ninguém respirou mais com ele. Tinha virado outra coisa. Tinha virado a nossa sala de jantar, só que com 200 pessoas de testemunha. Eu olhei para ele e disse, mais uma vez, só para fechar a porta por dentro. Você sabia. E foi nessa frase que o auditório se partiu em antes e depois. A coordenadora levou a mão ao peito e ficou de cabeça baixa. O professor de matemática fechou os olhos por um segundo, talvez pedindo algo para si mesmo. O representante dos alunos, esse menino, começou a chorar silencioso, mordendo o lábio. A mãe do menino da tarde esticou a coluna mais ainda, como quem tira peso da própria costa. E eu ali no centro do palco, com o microfone na mão, tremendo, esperando o que vinha, e sem nenhum caminho de volta. Ele veio. Devagar, como faz quando quer parecer calmo. A mão dele subiu na direção do pedestal, como se o microfone fosse dele por direita. Eu recuei meio passo, só o bastante para o braço dele não me alcançar. Ele sorriu de trabalho. Gente, por favor, a sala tá aquecida. Vamos baixar o tom. Eu deixei ele falar até metade. Eu não tô gritando, eu disse. Eu tô falando. Ele encostou os dedos no pedestal, os dois juntos, como quem marca território. Você tá abalada, falou só pra mim, baixinho. Não estou, eu respondi no mesmo tom. Eu tô presente. A palavra saiu seca, e eu senti um tremor nas pernas. Eu apoiei o peso numa perna só, firmei. O microfone encostou no meu dente e fez um clique. Eu odeio esse som. Mas ninguém riu. Ele tentou seguir o roteiro. As coisas são mais complexas, pessoal, do que parecem. Eu virei pro auditório. É simples. E eu olhei para ele de novo. Eu mandei. Ele sabia. Ele respirou fundo e mexeu no paletó. O representante da mantenedora levantou um pouco da cadeira, indeciso. Peço que as gravações sejam interrompidas, tá? Por favor, isso é procedimento. Ninguém parou. Eu ouvi já foi pro grupo da cidade, socrando lá do meio. Meu marido esticou a mão pro assistente. Desliga o som 1 minuto. Eu segurei o pedestal com força. Não desliga. O assistente olhou de um pro outro. Ele não sabia quem mandava naquele segundo. Eu mandei com um olho. O pai do "isso é absurdo" abriu a boca de novo. Isso aqui não é lugar para discutir casamento. Eu respondi antes do meu marido. Também não é lugar para esmagar um menino porque fica mais bonito pro folder.
O pai fez cara de ofendido. Eu não tinha mais espaço para agradar ninguém. Eu ouvi minha respiração no microfone. Eu não vou pro reservado, eu falei pro meu marido, antecipando. Se você me chamar pro reservado, é porque quer que eu cale. Eu não vou. Ele apertou o maxilar. Ninguém tá mandando você calar. Ele mentiu. A gente só precisa cuidar da instituição. Eu ri, curto. A gente precisa cuidar do menino que vocês estão jogando embaixo do ônibus. Eu mesma. Eu no plural errado, enfiada até o pescoço nisso. A coordenadora tentou levantar, caiu de novo. Um menino lá do fundo, representante dos alunos, com a camisa por dentro da calça, levantou a mão tremendo. Deixa ela falar. Ninguém tinha dado a ele a palavra, mas a frase ficou no ar como se fosse regra. Meu marido apontou, teatral, pro relógio na parede. A gente tem um processo. Eu olhei pro relógio, olhei pro auditório. O processo tá aqui, ó. Eu bati no peito com a ponta do dedo. Sou eu. E virei o corpo pro lado, na direção da primeira fileira. A mãe do menino da tarde ergueu o queixo. Os olhos dela estavam secos. Secos de quem já chorou em casa. Ela disse, meu filho não. 3 palavras. Tão simples que abriram um buraco no chão. Eu olhei para ela e assenti. Eu quis falar mais. Não consegui. A voz não saiu. Então eu só fiquei encarando, segurando as palavras no estômago, para elas não escaparem tortas. Meu marido se aproximou mais um passo. O sapato dele bateu no tablado, seco. Você tá interpretando mal, amor. Ele usou essa palavra como faca. Amor. Eu fui pro lado, um meio passo de fuga. Não me chama de amor aqui. Eu senti meu rosto queimar. Ele se assustou por meio segundo com o meu tom. A máscara escorregou. As coisas eram sensíveis, ele continuou, com aquela voz de reunião. A instituição precisa de... Eu interrompi. De um bode expiatório. O auditório respirou. Ele ficou pálido de raiva. Não de vergonha. Eu sei diferenciar. Ele baixou a voz até quase nada. Você vai se arrepender disso. Eu respondi sem pensar. Eu já me arrependo há meses. Do lado direito, a professora de história estava com as mãos na boca, olhos arregalados. Ela murmurou meu nome, como se pudesse me puxar de volta. Eu não voltei. Eu olhei para o Caio. Ele estava com o corpo inteiro inclinado para frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Eu falei com ele como se o auditório tivesse sumido. Eu fiz isso com medo. Você não pediu. Você não tem que me salvar agora. Ele balançou a cabeça. Um sim que doeu. O representante da mantenedora bateu 2 vezes com o anel no braço da cadeira. Gente, ele estava vermelho. A gente precisa preservar o ambiente. Eu virei para ele com uma calma que eu não tinha. O ambiente já foi. Agora a gente tem que preservar as pessoas. Ele abriu e fechou a mão no ar, como quem tenta pegar um mosquito que não existe. Foi quando meu marido tentou tomar o microfone. Não foi violento. Foi treinado. O movimento que ele faz quando um aluno toma tempo demais na fala. A mão por baixo, o polegar no pescoço do pedestal. Eu firmei. Ele falou pelos dentes. Chega! Eu deixei que a fala dele entrasse no microfone. Chega! E repeti olhando para ele. Chega! Esse eco ficou rodando no teto. O barulho dos celulares ficou alto. As vibrações. As fotos. Eu ouvi meu nome inteiro dito por alguém perto do corredor. Meu nome de solteira. Eu nem lembrava dele naquele lugar. Foi aí que eu disse sem pensar. Fui eu. De novo. Como se eu precisasse carimbar no ar. Fui eu. Eu sei que eu já tinha dito. Eu disse de novo. Porque ele estava tentando me empurrar de volta para a caixa. Eu não cabia mais. Ele estendeu o braço pro assistente. Apaga as telas. Desliga. O assistente ficou parado, meio com medo. A sala se mexeu como um bicho. Pais cochichando. Alunos com o olho seco. Professores com vergonha estampada. A mãe do menino da tarde apoiou as 2 mãos nos braços da cadeira e falou, sem levantar, meu filho não. Mais uma vez. Ninguém responde eu sei para uma mãe assim, sem mentir. Eu não respondi. Foi o Caio que se levantou. O banco deu um rangido alto.
Absurdo. Todo mundo olhou. Ele ficou de pé, hesitando, como quem aprende a andar de novo. A boca dele tremia. Eu vi a veia do pescoço pulando. Ele deslizou a mão na barra do paletó ridículo do uniforme. A voz saiu baixa, mas o microfone pegou, porque eu baixei o meu, instintivo, pro som dele existir. Fui eu que recebi da minha mãe. Uma corrente elétrica passou. Ele respirou rasgado. Eu usei. Eu não tive coragem de dizer não. Ele olhou para mim por meio segundo, como quem pede perdão e autorização ao mesmo tempo. Eu não tive. Eu quis subir nele e tirar aquele peso com a mão. Não dava. O meu marido tentou cortar. Caio, filho, não precisa. O Caio ergueu a mão, pedindo silêncio para o próprio pai. Foi a primeira vez que eu vi ele fazer isso. Pai, deixa. A palavra pai saiu sem amor e sem ódio. Saiu como dado. Ele continuou. Eu fiquei quieto quando começaram a falar do outro menino. A sala ficou um segundo sem ar. Porque eu tive medo. Eu tive vergonha. Ele tragou. Desculpa. E ele disse essa palavra pro lado da mãe do menino da tarde. Não foi pra mim. Eu aceitei isso por dentro, com um nó. A mãe do menino da tarde virou o rosto pra ele e assentiu uma vez, só. O rosto dela continuou duro. Aquilo doeu e curou 1 milímetro. O representante dos alunos chorava, mas ninguém olhava pra ele. Meu marido tentou recuperar o tom. Vamos seguir o rito, ele falou mais alto. Vamos suspender a sessão por 5 minutos. A plateia fez um barulho de não. Não foi palavra, foi som. O professor de matemática, que sempre fala em números, disse sem querer. Agora não dá. Eu quase agradeci. Meu marido me olhou como nunca tinha olhado. Não era o olhar do homem que me trouxe flores no primeiro mês de aulas. Era o olhar do homem que temia perder a coroa. Ele inclinou para o meu ouvido, sem encostar. Você destruiu tudo. Eu falei de volta quase sem voz. Não. Eu mostrei. O microfone pegou. Não era para pegar. Pegou. E uma risada nervosa explodiu em algum lugar da última fileira. Eu quis sumir. E quis ficar ali ao mesmo tempo. O representante da mantenedora se levantou de vez. Desliguem as câmeras agora. Ele apontou para 2 funcionários que não sabiam onde caber. Por favor. Tarde demais. Uma aluna, 2 corredores para trás, disse alto com o celular baixo. Já tá lá fora. Meu marido passou a mão na testa. O suor brilhou. A máscara já não obedecia. Segurança, ele chamou sem gritar, mas saindo torto. Acompanha, por gentileza. E deixou a frase no ar. Acompanha quem? Eu? O Caio? A mulher da merenda? Eu achei graça e quis chorar. Eu ergui o microfone mais uma vez. Eu não vou descer. Eu falei isso pro medo. Eu falei pro meu filho. Eu falei pras minhas pernas. Eu não desço até vocês ouvirem o que precisa ser ouvido. Ele abriu as mãos, vencido e raivoso. E o que precisa, afinal? Você já fez o espetáculo. Eu virei para a plateia, para todas as caras que nos conheciam há anos. Que pare de cair em cima do refém mais fácil. Eu perdi a força no final da frase. Eu engoli. Que vocês olhem para os seus lugares e para os seus privilégios e... Eu travei. Eu não tinha mais fôlego para a palavra grande. Eu voltei para o básico. Que vocês não mintam. O professor de educação física, que nunca fala nada, levantou um pouco da cadeira e disse baixo, quase para si mesmo, pelo menos uma vez. A coordenadora chorou. Não choro bonito, choro feio. O som do ar-condicionado ficou alto demais. Eu tive a sensação de que estava tremendo o palco todo. Eu coloquei a mão no peito e senti o crachá batendo. Tic, tic, tic. Cada batida parecia um martelo. Meu marido encostou de leve no meu braço. Eu pulei. Não foi uma reação educada. Eu puxei o braço para o lado e o microfone deu um estalo. Não encosta em mim. Eu falei isso e me arrependi na mesma hora do tom. Mas eu não retirei. Ele não recuou. Você não sabe o que está fazendo. Ele insistiu, sussurrando, os dentes cerrados. Eu sei, eu disse. E foi a primeira vez desde que eu entrei ali que eu acreditei no que eu estava dizendo. Ele achou meu olhar e percebeu.
E foi aí que ele perdeu alguma coisa que eu não sei nomear. O representante da mantenedora começou a falar de comissão, de atas, de jurídico. A palavra jurídico entrou no auditório como uma ameaça de chuva. Eu ouvi 2 alunos rirem de nervoso na segunda fila. A mãe do menino da tarde mexeu pela primeira vez no cabelo, ajeitando atrás da orelha. Gesto pequeno, preparação para mais um round. Ela respirou e disse de novo, sem subir o tom: "Meu filho, não." E eu juro que o chão pareceu concordar. Um pai gritou vergonha de algum ponto cego. Não sei para quem. Eu segurei o pedestal com as 2 mãos, para não cair. O Caio, ainda de pé, passou a mão no rosto, como se quisesse arrancar a própria pele. Ele tentou falar de novo e não conseguiu. A garganta falhou. Eu quis levar um copo d'água. Eu não podia mexer. Meu marido levantou o braço de novo, como quem dita o próximo ato. "Sessão suspensa", ele disse, alto. "Agora." Ninguém levantou. Ninguém obedeceu. O som do microfone deu um pico, um apito fino que me fez piscar. Eu virei para o assistente. "Não desliga." Ele abriu as mãos, impotente. Eu olhei para o meu marido. "Você vai ter que me arrancar." Ele deu um meio sorriso que eu não reconheci. "Eu não preciso," ele disse. E fez um sinal para o técnico de som lá atrás. O técnico abaixou o fader com uma culpa nos olhos. O volume caiu, mas não zerou. Eu ouvi minha voz se reduzindo à metade, como se alguém estivesse desligando a minha respiração. Eu encostei a boca no microfone e falei o mais claro que eu pude, com a voz que me restava. "Eu não me calo." E foi nesse calo que o som cortou de vez, seco. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. O barulho que veio foi o das cadeiras raspando. Várias. O auditório inteiro se mexendo sem saber para onde. Meu marido esticou a mão de novo e eu prendi o microfone com os dedos até doer. Ele puxou de leve. Eu puxei de volta. Um segundo ridículo de cabo de guerra em cima do brasão da escola. O metal escorregou na minha mão suada. Eu senti. Eu olhei para o Caio e ele deu um passo na minha direção. A mãe do menino da tarde também levantou um pouco, como se fosse vir, mas não veio. O representante da mantenedora disse "agora chega", em voz alta. O microfone escapou da minha mão e bateu no palco com um estouro que cortou o ar em 2. E o silêncio entrou inteiro, pesado, antes que qualquer um se movesse. O silêncio depois do estouro me segurou pelo ombro. Eu fiquei um segundo sem saber onde pôr a mão. Abaixei, peguei o crachá que bateu no meu peito a tarde inteira, soltei o fecho e deixei em cima do pedestal. Não foi um gesto bonito. Foi só o que dava para fazer. Eu olhei para o Caio. Ele já estava no corredor central, caminhando na minha direção. Aquela postura de quem quer correr, mas tem medo de cair. Eu desci do palco com as pernas moles, o sapato arranhando a madeira. Quando cheguei perto, ele levou a mão no meu braço e perguntou baixinho se eu estava bem. Eu respondi que não, e foi bom dizer não pela primeira vez naquele dia. A porta do auditório abriu com aquele barulho de mola velha. O corredor estava frio, cheirando a produto de limpeza. A gente saiu em fila de 2, eu e ele, um do lado do outro, sem encostar de novo. Eu ouvi as cadeiras mexendo lá dentro, um zum-zum que parecia de outro planeta. O segurança olhou para mim com um olho de susto e respeito misturados. Eu pedi um copo d'água. Ele trouxe. Eu derramei metade na blusa sem perceber. O Caio riu de nervoso e deu um passo para frente, como se fosse limpar, mas parou no meio. A gente ficou uns segundos parados ali, respirando, como se o ar fosse coisa nova. Eu disse "vamos embora." Ele assentiu. Eu não esperei ninguém, nem instrução, nem comunicado. Peguei minha bolsa na sala dos professores sem acender a luz. Enfiei dentro dela um livro que era da escola por hábito. Tirei de novo e deixei em cima da mesa. Minha mão tremia. No caminho para o portão, a gente passou por 2 alunos que fingiram que não viram. Uma professora apertou meu braço e tentou dizer "força", mas saiu cortado. Eu só balancei a cabeça. Na guarita, o porteiro perguntou se eu precisava de carro. Eu disse que não. Eu queria sentir o chão. A rua estava clara, mas tudo parecia mais opaco. O sol não alcançava meu rosto. A gente andou até a esquina. Ninguém falou nada. Um carro diminuiu, alguém filmou da janela. Eu baixei os olhos. O Caio falou "mãe", como se fosse pedir desculpa e pedir licença ao mesmo tempo. Eu disse "eu tô aqui." E isso segurou ele por dentro. Eu vi na hora como segurou.
A gente pegou um carro por aplicativo porque eu não tinha perna para o ônibus. O motorista não olhou para trás. Tocava um sertanejo baixo no rádio. O Caio abriu a janela, encostou a testa no vento. Ficou assim o caminho todo. Eu segurava o celular no colo como quem segura um animal que pode morder. Chegaram mensagens que eu não li. Mensagem da coordenação, da professora de história, do grupo das mães do 2º ano. Eu virei o aparelho para baixo e ele vibrou igual. Eu respirei pelo nariz, lento, para não desabar ali. Em casa eu tirei os sapatos na porta, coisa que eu nunca faço. O barulho da geladeira de madrugada. Mas era tarde. Eu sentei na mesa da cozinha. O Caio ficou em pé me olhando, sem saber onde colocar o corpo. Eu puxei a cadeira para ele. Ele sentou e finalmente encostou a barriga no tampo, como sempre fez desde pequeno quando queria um colo sem pedir. Eu passei a mão no cabelo dele, uma vez só. Ele chorou sem barulho. Eu também. Eu fiquei com vontade de fazer comida, como se isso arrumasse alguma coisa. Botei água para ferver pro macarrão. Cortar alho me acostuma. Me dá chão. Eu errei o ponto do sal. Ele comeu assim mesmo. 3 garfadas. Parou e apoiou a cabeça nas mãos. Eu deixei o prato ali. Eu falei o nome do outro menino e disse que no dia seguinte eu ia na casa dele. O Caio assentiu de novo. Não teve discurso. Teve uma dor simples ocupando espaço. Quando meu marido chegou mais tarde, as chaves fizeram o barulho de sempre no copo de vidro da entrada. Ele entrou sem falar meu nome. Pegou um copo, abriu a geladeira, bebeu água encostado na pia. Eu fiquei sentada, olhando para a mão dele no copo, os dedos brancos de força. Ele disse que a sessão ia ser retomada outro dia, que o jurídico ia falar comigo. Eu disse tá. Ele perguntou onde o Caio estava. Eu respondi que no quarto. Ele olhou na direção do corredor, deu 2 passos e parou. Não foi noite de briga. Foi noite de portas fechadas, cada um com sua respiração. Ninguém dormindo direito. Eu acordei cedo, sem precisar. Vesti uma blusa velha, calça de moletom, amarrei o cabelo num rabo torto. O Caio estava sentado no sofá, a TV ligada no mudo. Eu perguntei se ele queria ir comigo. Ele disse que não. Eu entendi. Peguei o endereço com uma colega da cozinha que tinha o contato da mãe do menino. Anotei num papel. Peguei um pacote de biscoito que tinha aqui em casa e fiquei olhando para ele por 1 minuto, sem saber se levava. Deixei. Não era visita de café. Era outra coisa. O bairro deles ficava 2 conduções depois da minha casa. Eu fui de ônibus. Me sentei na janela, fiquei olhando as lojas repetidas. Farmácia, lotérica, igreja, o camelô da esquina que sempre grita o preço alto para baixar depois. Cheguei numa rua com casas baixas, roupa no varal, criança andando de bicicleta. Perguntei 2 vezes onde era. Parei na porta certa porque tinha uma planta no vaso igual a que eu tinha na escola. Mas a dela estava mais bonita. Bati palma. Ela demorou um pouco. Abriu devagar. Me viu e levou 1 segundo para reconhecer sem o meu crachá, sem a roupa de trabalho. Os olhos dela estreitaram. Não de raiva, de cuidado. Eu disse o nome dela, que eu sabia de ouvir nos corredores. E falei, eu sou a mãe do Caio. Ela assentiu com o queixo, como quem diz eu sei. Eu pedi para falar um pouco. Ela abriu a porta. Deu um passo para o lado. Apontou uma cadeira de plástico branca. Gastinha. Eu sentei. Minhas mãos ficaram grandes no colo. Ela ficou de pé. Eu falei sem enfeite. Falei que eu estava errada. Falei que eu tinha ido ali por respeito, que eu não ia pedir perdão automático porque isso não existe, que eu queria ir com ela na direção, com o filho dela, se eles quisessem, para corrigir o que desse dentro dos papéis. Eu gaguejei. Senti as palavras batendo no céu da boca. Ela ouviu tudo em silêncio, só mexendo a cabeça de leve de vez em quando. Quando eu acabei, ela cruzou os braços e descruzou. Coisa pequena, mas eu reparei. Perguntou se eu ia aguentar mesmo entrar ali.
com todo mundo olhando. Eu disse que sim. Ela pressionou os lábios, como quem mede. Falou que o filho dela não estava em casa, estava com o tio, evitando olhares. Eu pedi para dar um recado para ele, dizendo que eu ia estar lá quando eles decidissem ir. Ela não disse tá bom na hora. Foi pegar um copo d'água para mim, sem gelo. Voltou e enfim falou que a gente ia junto amanhã, cedo, antes da aula. Eu agradeci com a cabeça. Ela não sorriu. Eu também não. Era outro tipo de acordo. Na volta, eu sentei num banco de praça e fiquei um tempo olhando minha própria mão. Chegou uma mensagem do meu marido. Precisamos conversar. Eu respondi, depois das 9. Chegou uma da coordenação, pedindo que eu passasse na escola para assinar um documento. Eu já sabia qual. Eu caminhei até em casa devagar, como quem vai segurar uma criança recém-nascida e tem medo de apertar demais. Assinar foi rápido. Sala de recursos humanos com ar frio demais. A moça falou do jeito formal que ela aprendeu para se proteger. Entregou a carta, eu li, eu assinei. Ela me pediu o crachá. Eu disse que já tinha deixado lá. Ela anotou num papel. Me perguntou se eu queria pegar minhas coisas da mesa. Eu falei que já tinha pego o necessário. Ela disse sinto muito, num sussurro que soou sincero. Eu agradeci sem olhar no olho. Quando eu saí, passei pela sala dos professores. Estava vazia. Abri minha gaveta. Tinha um post-it com uma frase de um livro que eu colocava para puxar assunto com os alunos. Eu amassei na mão, sem ler. Tinha uma caneca com meu nome. Eu não levei. Deixei tudo. Encontrei a professora de história na porta, o olho vermelho. Ela me abraçou apertado. Falou, você foi coragem. Eu falei e eu fui medo que parou de mentir. Ela riu pelo nariz. Me soltou e disse para eu mandar notícia. Eu fui encontrar o meu marido num café perto de casa. Ele chegou atrasado. Sentou sem tocar em mim. Ele falou então de trabalho, sobre crise de imagem, sobre assembleia de pais, sobre possibilidade de se afastar por uns dias. Eu fiquei olhando a espuma do meu café, que abaixava devagar. Quando ele terminou, eu disse que não ia voltar para casa por enquanto. Ele também ia se afastar. Não teve grito. Teve cansaço. Ele parecia 10 anos mais velho. Eu também. Ele perguntou do Caio. Eu contei da visita que eu ia fazer no dia seguinte com a outra mãe na direção. Ele balançou a cabeça, mais preocupado com o protocolo do que com a pessoa. Eu vi que a gente tinha virado 2 estradas que não se cruzam mais. No dia seguinte, eu e a mãe do menino chegamos cedo na escola. Portão ainda com uma folha só aberta. Encontramos o representante da mantenedora e a coordenadora numa sala menor, sem janela. O menino chegou com o tio, os ombros tensos. Eu olhei para ele e disse bom dia, com o mesmo respeito que eu digo para os meus, quando quero que eles entendam que eu enxergo. A reunião foi objetiva. Eu falei o que cabia. O Caio não tava. Não porque não quis, porque era outro passo. A coordenadora registrou. O representante falou de procedimentos. A mãe do menino disse aquelas 3 palavras dela de sempre, mas agora com um fim. Meu filho não. E apontou para os papéis. Eles assentiram. Não foi bonito. Não foi desagradável. Foi burocracia feita com gente. Do jeito que tem que ser às vezes. Saímos e ela me acompanhou até o portão. Eu agradeci de novo. Perguntei se ela queria um carro. Ela disse que ia de ônibus, que estava tudo bem. Eu me ofereci para ir junto. Ela disse não precisa, com uma firmeza que eu respeitei. Eu fiquei ali na calçada mais uns minutos, olhando os meninos chegarem, mochila nas costas, rindo de nada. Eu respirei e fui embora. As semanas seguintes vieram arrastando e rápidas ao mesmo tempo. Eu me vi em casa de manhã, o barulho dos vizinhos indo trabalhar e eu sem uniforme, sem prazos, sem prova para corrigir. Arrumei a cozinha inteira em um dia. No outro eu sentei no sofá e só ouvi o barulho da rua. Mandei currículo para 2 escolas menores, uma pública no bairro, outra de curso livre. Recebi uma resposta automática e silêncio de resto. Abri meu caderno de contas e refiz as despesas com calma.
Cortei o streaming que a gente nem assistia, pedi desconto na internet, comprei arroz da marca mais barata. Coisa que eu já sabia fazer, mas tinha esquecido por um tempo. O Caio ficou mais silencioso. Não evitou, só ficou quieto. A gente combinou uma rotina de estudo sem truque. Eu sentei com ele na mesa, peguei provas antigas, imprimi, grifei as perguntas que ele sempre perdia ponto. Eu perguntei o que ele não entendia da redação e ele mostrou sem vergonha. A gente brigou 2 vezes por cansaço, coisa boba. Em uma eu levantei o tom sem querer. Parei no meio, pedi desculpa ali mesmo. Ele respira fundo quando se concentra. Eu aprendi o ritmo da respiração dele de novo. Os vizinhos cochicharam no começo. Vi no grupo, tô contigo, que coragem, que vergonha. Eu escutei tudo. Não devolvi tudo. No mercado, a moça do caixa me deu um sorriso com o canto da boca que eu entendi como abraço. Eu levo o Caio de vez em quando no posto de saúde porque ele começou a ter dor de estômago. O médico falou que é ansiedade. Indicou chá de camomila e um psicólogo. A psicóloga tem uma salinha com 2 cadeiras e cheirinho de álcool gel. O Caio foi uma vez e topou voltar. Eu ainda não fui. Eu vou. Com o meu marido, a casa virou uma estação de passagem. Ele dormiu 2 dias, depois foi para casa da irmã. Falou de um tempo. Eu concordei. A gente se falou por mensagem para combinar coisas práticas. Não entrou nenhum documento de separação ainda, mas eu já sei, porque eu vejo as mãos dele agora e não vejo mais a mesma coisa. Ele me perguntou se eu ia dar entrevista. Eu disse que não. Eu não quero palco. Eu quis uma vez porque era necessário. Agora é chão. Eu recebo mensagem de alguns alunos. Eles escrevem "tô com saudade" e mandam foto do caderno aberto. Eu mando exercício, mando áudio explicando crase do jeito mais simples, digo para eles beberem água. A professora de história me chama para um café às vezes e me diz que a escola tá diferente, mais quieta, mais cuidadosa nas palavras. Eu não me alegro com isso como quem vence, eu só espero que dure. A mãe do outro menino me mandou tudo certo numa manhã, sem detalhes. Eu respirei. Não pedi amizade, não forcei convivência. Combinamos de nos encontrar na praça de vez em quando. Uma conversa curta. O suficiente para eu olhar no olho e lembrar que tem gente que não me deve nada, mas ainda assim me dá 5 minutos do dia. Eu comecei a cozinhar mais. Coisa simples. Feijão dia sim, dia não. Farofa de banana quando sopra a farinha. O Caio descobriu que sabe fazer ovo mexido sem virar borracha. A gente às vezes come no sofá, olhando um jogo que nem nos interessa, só pelo barulho de fundo. Quando bate o aperto, eu vou lavar a louça. A água quente no inverno me acalma. Eu parei de olhar para o celular de hora em hora. Fiquei menos curiosa com o que falam de mim. Eu ainda escuto, claro. Ainda dói quando alguém joga uma frase atravessada. Mas eu não desvio mais. Eu sei que eu causei corte. Eu vejo o risco no nosso retrato antigo em cima da estante. Eu deixei lá para não fingir outra coisa. O Caio às vezes me agradece sem forma. Ele diz "valeu" quando eu imprimo um texto, quando eu acordo ele no horário. Ele me chama de mãe com uma calma nova. Eu sinto que isso é um começo. Não é vitória. É começo. Tem dias em que eu acordo no susto, achando que vou ouvir meu nome no alto-falante da escola. Não ouço. Eu levanto, penteio o cabelo, passo café, varro a sala, troco o lençol, coloco música de manhã, mais baixa do que eu colocava antes, porque a gente fica sensível por um tempo. Eu saio para caminhar 3 quarteirões e volto com pão e leite. Eu cruzo com uma vizinha que me dá bom dia e fica em silêncio. Tá bom, eu também não tenho assunto todos os dias. Quando eu lembro do auditório, eu não penso no que foi dito palavra por palavra. Eu lembro do meu próprio corpo de pé, do medo virando voz. Eu lembro do Caio levantando a mão para o pai. Eu lembro da outra mãe com o queixo erguido. Eu lembro de ter recuado meio passo quando a mão dele subiu e de ter ficado. Isso fica comigo como registro. Eu não romantizo. Eu só reconheço que eu não voltei para a caixa depois. Eu não sei o que a escola vai decidir no fim de tudo. Eu sei o que eu decidi. Eu decidi não colocar meu filho na frente de um atalho nunca mais. Eu decidi falar com menos vergonha com quem tem motivo nenhum para me dar ouvido.
Eu decidi que se eu tiver que cair de novo, eu caio em público, mas sem empurrar ninguém na frente. Se você ficou até aqui me ouvindo, obrigada. Eu falei como eu consigo, sem flor, sem brilho. Me diz teu nome e de onde você tá me ouvindo, se quiser. Às vezes ajuda a saber que tem alguém do outro lado da mesa, respirando também. Eu não tenho um final fechado para te dar. Eu tenho essa calma que não é felicidade, mas me deixa dormir. Eu tenho meu filho fazendo conta no caderno e perguntando se portanto tem vírgula. Eu tenho um sábado de roupa no varal. E eu tenho finalmente a sensação de que com tudo torto, eu tô inteira no que digo. É assim que eu sigo. É assim que eu respiro agora.